Bom dia! Então, o conteúdo de hoje, vocês viram que a gente terminou aquela unidade de divisibilidade, que falava das regras, dos números primos e também do MDC e MMC. Aí nós começamos agora uma nova unidade, que ela vai tratar dos números racionais com objetivo nas frações, que vão ser as frações. A fração, nós temos o todo ou um inteiro e uma parte de um inteiro ou de um todo. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho um todo ou uma parte inteira, que é um círculo. Quando eu divido essa parte, esse todo que era 1 passa a ser 2 agora. Quando ele passou a ser 2, aí eu vou sinalizar para vocês uma parte dele somente. No caso, eu sinalizo da seguinte maneira. Eu destaco só uma parte. Então, eu destaquei uma parte de 2. Como é que se escreve isso? Em forma de fração. Como é que é escrita a fração? Eu coloco o todo, que são 2 partes, embaixo. Embaixo de onde? De um traço. E em cima, somente a parte destacada, que é 1. Então, isso aqui significa 1 sobre 2. Ou seja, é uma parte de um total de 2. Nesse caso aqui eu tenho uma parte inteira. Se eu dividir essa parte em 4, então agora eu vou ter 4 partes, certo? Aí eu vou destacar somente algumas. Eu posso destacar uma parte. Se eu destacar somente uma parte, isso aqui seria o quê? Uma parte de um total de 4. Se eu destacar 2 partes, seria 2 partes de um total de 4. Se eu destacar 3 partes, seria o quê? 3 de um total de 4. Como é que eu escrevo isso? Sempre a parte destacada fica em cima e o todo fica embaixo. Mas a gente não fica usando a expressão em cima e embaixo. Tem a leitura correta de se dizer. Como é que a gente chama isso? Quem está acima desse traço a gente chama numerador e quem está abaixo do traço a gente chama de denominador. Portanto, todo número escrito nessa forma representa uma fração. Então, um exemplo, se eu tenho essa figura e essa, eu quiser representar ela numa fração, de que maneira seria escrito? Eu teria então um numerador, que é a parte destacada, e o denominador, que seria o todo. Então, quantas são as partes destacadas? 1, 2, 3, 4. A parte destacada é o numerador, fica em cima. E o denominador seria o total de partes. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura, que tem somente essas partes destacadas, representa 4 sobre 6. E é uma maneira correta de dizer isso também, que a gente vai ver já. Essa outra figura, quantas são as partes destacadas? 2. De um total de quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, a parte destacada fica em cima, que é 2, e o total de partes fica no denominador, que é 4. Então, aqui eu tenho o numerador, e aqui eu tenho o denominador. Sempre nessa ordem. Não importa o valor, sempre quem está acima do traço é numerador e quem está abaixo do traço é denominador. Como é que eu leio numerador e denominador? Eu sempre vou dizer assim a fração, numerador e denominador? Tipo, se eu for ler essa fração, 4 numerador, 6 denominador, 2 numerador, 4 denominador. Não, tem uma maneira correta de fazer a leitura. Essa maneira é a partir do denominador. Sempre que o denominador for 2, eu vou chamar a fração de meio. Como assim? Se for 1 sobre 2, vai ser 1 meio. Se for 3 sobre 2, vai ser 3 meios. Se for 7 sobre 2, vai ser 7 meios. Ou seja, sempre que o denominador for embaixo do traço, vai significar que eu vou dizer o número de cima e vou usar a expressão meio para representar o denominador, tá certo?
Quando o denominador for 3, eu vou falar o quê? Terço. Então, eu posso pegar o mesmo numerador e se eu mudar o denominador, muda a leitura. Fica 1 terço, 3 terços, 7 terços. Mudou o denominador, muda a leitura. Sempre que for 2 é meio, sempre que for 3 é terço. Se for 4, vou falar quarto. Não vou falar tetra, vou falar quarto. Então vai ser o quê? 2 quartos, 8 quartos, 10 traço quartos. Posso falar 100 quartos, não importa o valor do numerador. Se embaixo é o número 4, sempre vai significar que a minha leitura vai ser o número e eu falo quartos representando que é o denominador. Isso vale para todas elas. Eu vou ter 2 quintos, 11 quintos, sempre. 6, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 9 sextos, sempre. O 7, 3 sétimos, 20 sétimos, 1000 sétimos, ou seja, não importa o valor do numerador, embaixo eu digo sétimo porque é 7. Eu tenho um 8, onde eu vou dizer que é oitavo, 1 oitavo, 2 oitavos, 5 oitavos, 10 oitavos, e eu tenho um 9. O 9 eu sempre vou chamar de nono. 3 nonos, 5 nonos, 15 nonos. Essa leitura, pessoal, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono é feito dos numeradores 2 até o 9. Quando passa para 10, 100 e 1000, eu falo em décimo, centésimo e milésimo. Já não cabe aqui. Não é nono, aí eu passo décimo. Aí o 11, 11º, o 12, 12º, não é assim. Vou explicar para vocês. Essa leitura da fração só se faz do número 2 ao 9. Do 2 ao 9 eu tenho meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E um detalhe, sempre que as frações possuem 1 no numerador, elas são ditas unitárias. Então eu tenho 1/2 é uma fração unitária, 1/3 é uma fração unitária, 1/6 é uma fração unitária e 1/8 é uma fração unitária. Então, se eu falar em 1/10, eu estou falando de uma fração unitária. Eu estou dizendo que é 1 sobre 10. Vamos continuar com a leitura a partir agora das de 10, tá certo? Continuando a nossa leitura, agora a partir do 9, quando o denominador for 10, nós vamos ler décimo. Se for 100, centésimo. Se for 1000, milésimo. Assim por diante. Então, se for 10.000, eu vou falar 10.000. Não, eu vou falar 10 milésimos. Sempre que o denominador for 1 zero, décimo, 2 zeros, centésimo, 3 zeros, milésimos, tá? Então, um exemplo de décimos, quando eu escrever 2 sobre 10, a leitura vai se fazer como 2 décimos. Se eu escrever 5 sobre 10, 5 décimos. 100 sobre 10, 100 décimos, sempre. Se for o denominador 100 agora, como é que a gente vai ler? Centésimo. 1 centésimo, 5 centésimos, 8 centésimos e assim por diante. E quando o denominador for 1000, vai estar na casa dos milésimos. Então, se eu tiver 2 sobre 1000, eu não vou falar 2 sobre 1000, vou falar 2 milésimos. Se eu tiver 3 sobre 10.000, eu vou falar 3 10 milésimos, que vai ser o 10.000. Então, nesse caso aqui, do 2 ao 9 eu vou ter meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando chegar em 10, quando o denominador representar zeros, eu tenho décimo, centésimo e milésimo. E um detalhe, para todos os outros números, nós vamos ler acompanhado de avos.
Quais são esses outros números? O que eu não coloquei nas tabelas. Eu coloquei na tabela de 2 ao 9 e coloquei essa tabela, 10, 100, 1000. O que está fora disso, ou seja, a partir do 10 eu tenho 11 até o infinito, a gente vai ler com avos. Então, como é que fica esse aqui? 1 sobre 11, você vai ler 11 avos. Sempre vai acrescentar essa letra no final, avos, a partir do 11. 2, 15, você vai ler 2, 15 avos. Sempre agora. Mas ele não vale, por exemplo, para o centésimo. Eu não falo centésimo avos. Não existe. Quando é 10, 100 e 1000, é décimo, centésimo e milésimo. Agora, está fora dessa categoria, está fora do 2 ao 9, tudo vai ser lido com avos. 3 sobre 20, você lê 3, 20 avos. Sempre assim. 7 sobre 95, 7, 95 avos. Então, quando eu falo 7, 95 avos, eu vou entender que é um 7 no numerador e no denominador 95. Então, a gente está falando somente da representação e da leitura. Agora, a gente também pode classificar as frações. A fração é o quê? Eu tenho um todo que eu posso representar de diversas maneiras. A partir do momento que eu parto esse todo em várias partes, eu posso representar isso por uma fração. O número racional na forma de fração. O que é um número racional? É um número que pode ser representado por uma fração. Então, no caso, a partir que eu tenho um todo e que eu fiz essas partes, eu tenho uma fração. Uma fração que pode representar o todo. Por exemplo, se eu tiver 6 partes e escrevo 6 sobre 6, quanto é 6 dividido por 6? 1. Por exemplo, se eu tenho 6 camisas para dar para 6 pessoas, cada uma vai ficar com 1. Então, quando eu tenho numerador e denominador igual, é sempre 1, é um número inteiro. Agora, quando eu tenho numerador e denominador em tamanhos diferentes, valores diferentes, um maior e outro menor, eu posso classificar eles. Classificar de que maneira? Posso classificar a fração em própria, imprópria ou aparente. Quando é que a fração é própria? A fração vai ser própria quando o numerador for menor que o denominador. Como é a leitura dessa fração? A leitura dessa fração é 8 centésimos. 8 centésimos. O 8 é menor que 100, então ela é uma fração própria. 12 sobre 15. A leitura dessa fração é 12 e 15 avos. 12 e 15 avos, quando eu digo e 15 avos, esse 15 é o denominador. 12 é menor do que 15, então eu tenho uma fração própria. Numerador menor que o denominador. Quando é que ela passa a ser imprópria? Quando eu tenho um numerador maior que o denominador. Essa fração aqui, a leitura dela, 23, se lê 23 e 20 avos. 23, 20 avos. O numerador tem 3 unidades a mais que o denominador, então ela é uma fração imprópria. 6 sobre 4, como é que é feita essa leitura? O 4 está lá naquela primeira tabela, que a gente chama de quarto. Então esse aqui eu vou dizer que é 6 quartos, essa fração. 6 quartos, não tem avos. O avos começa a partir do 11, lembra disso? Então aqui eu tenho 6 quartos. 6 maior do que 4. Então eu tenho uma fração imprópria. E a última classificação é a fração aparente. Quando é que ela é dita aparente? Quando ela representa um número inteiro. Por exemplo, 20 décimos. 20 décimos, se eu dividir 20 por 10, vai dar quanto? 20.
dividido por 10 é igual a 2. Ou seja, 2 pode ser representado em forma fracionária de que maneira? 20 sobre 10. Na hora que um número inteiro pode ser representado por uma fração, ou que uma fração representa um número inteiro, eu tenho um tipo de fração aparente. Outro exemplo de fração aparente, 6 sobre 3. Aqui era 6 sobre 4. 6 sobre 4 não pode ser aparente, porque se eu dividir, não dá um número inteiro. Quem são os números inteiros? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. São um número inteiro. Então, aparente, elas precisam ser representadas por números inteiros. 6 é divisível por 3? É. Quem é o número da divisão? 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 também, coincidentemente. Portanto, 6 terços representa um número inteiro. Então, ela é uma fração aparente. Um modelo de fração aparente também, 15 terços. 15 terços, qual o resultado dessa fração? 15 dividido por 3, 5. E uma inteira, uma fração inteira, 20 vinteavos. 20 vinteavos. 20 dividido por 20 vai ser igual a 1. Porque sempre que numerador e denominador forem iguais, o resultado é 1. Isso representa o número 1. Então, 20 e vinteavos é igual a 1. Então, todas essas frações representam um número inteiro. Se representam um número inteiro, significa que ela é uma fração aparente. Então, a classificação da fração são em 3. Fração própria, fração imprópria e fração aparente. E tem um tipo de fração que a gente chama de número misto. O número misto é quando eu tenho um inteiro e uma parte fracionária, todos juntos. Vamos ver como é que fica isso. Na classificação é própria, imprópria e aparente, mas tem um tipo de fração que é chamado de número misto. O que é o número misto? É quando eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária juntas. Ela é sempre escrita assim, a parte inteira aqui no meio e depois dela vem uma fração. Então, no caso, como seria a leitura desse número misto? Seria 3 e 1/5. Isso representa uma fração. Eu não estou falando que é 3 mais 1/5. 3 mais 1/5 é diferente. Eu tenho um número inteiro e uma fração. Quando eu leio 3 e 1/5, eu estou fazendo essa leitura. Eu estou fazendo a leitura de um número misto. Como é que ele surge, esse número misto? Ele surge de uma divisão que tem resto, que não é uma divisão exata. Exemplo, 7 dividido por 3. 7 dividido por 3, eu vou usar quem para essa divisão? Quem chega mais próximo? 2, já que 7 não é divisível por 3. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 7 falta 1. Ótimo. Achei esses fatores, divisor, o quociente e o resto. Como é que eu escrevo isso aqui na fração mista, essas 3 partes representando esse 7? Da seguinte maneira: o meu quociente vai ser a parte inteira, ou seja, vai ficar bem aqui, e do lado dele vai estar a fração. Quem vai ser o meu numerador? O resto. E quem vai ser o meu denominador? O divisor. Então, eu vou ter 2 e 1/3. 2 e 1/3 é a mesma coisa que 7 dividido por 3. Por quê? Como é que eu descubro isso? Porque eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6, e depois vou somar. Mais 1, 7. Então, achei o numerador. Quem é o denominador? Só repetir. 7 sobre 3. Então, essa fração 2 e 1/3 é 7 sobre 3. Esse número misto representa essa divisão, 7 dividido por 3. Esse número misto, 3 e 1/5, representa que fração? 3 e 1/5. Primeiro eu multiplico, depois eu somo, e depois de feito isso, só repito o denominador. Então, eu multiplico 3 vezes 5, 15,
mais 1, 16. 16 sobre 5. Pronto. Tá aqui, 3 e 1/5 representa que fração? 16 quintos. Então, qual é a ordem? A ordem é, a parte inteira do número misto é representada por quem na divisão? Pelo quociente. O numerador é representado pelo resto e o denominador pelo divisor. Então, para a gente treinar, 19 dividido por 8. Temos aqui na divisão 19 por 8. 1 vezes 8 é 8, está muito longe de 19. 2 vezes 8, 16, ainda não dá por 19. 3 vezes 8 é 24, passa. Então a gente vai ter que usar o 2. 2 vezes 8, 16, para 19, 3. Então você tem a classificação aqui. A parte inteira vai ser quem? O quociente. Quem é o quociente? 2. Parte inteira é o quociente. Quem é o quociente? 2. Então o quociente vai ficar aqui na parte inteira. E o resto da fração vai ser quem? Numerador. O resto dela vai ser 3 no numerador. E o denominador vai ser sempre quem? 8. Então, 19 dividido por 8 é a mesma coisa que o número misto 2 e 3 oitavos. Como é que a gente prova isso que a gente acabou de falar? Fazendo o cálculo. 2 vezes 8, 16. 16 mais 3, 19. 19 sobre quem? 8. Ou seja, esse é o número misto correto, tá? 25 dividido por 4. 25 dividido por 4. 5 vezes 4, 20. Ainda fica muito longe. 6 vezes 4, 24, já chega mais perto. Se eu usar outro número, eu vou passar. Então, eu vou usar o 6. 6 vezes 4, 24, para 25, 1. Quem vai ser o meu número inteiro lá, minha parte inteira desse número misto? Quociente. Então, vou escrever o 6 aqui. O 6, ele não tem um traço para representar que ele é fracionário. Ele é a minha parte inteira. O resto vai ser o numerador. E o divisor vai ser o denominador. Como é que a gente comprova? 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Então, eu tenho 25 sobre o mesmo denominador, 4. Portanto, aquele número misto, 6 e 1/4 representa essa divisão. 25 dividido por 4, que pode ser lido também em forma de fração. 25 sobre 4. Então, isso em exercício, isso que a gente está vendo, essa matéria de fração. 2 exemplos. Calcule 3/5 de 60. Eu estou pedindo para você tirar essa fração, 3/5 de um total de 60 partes. Como é que você vai fazer esse cálculo? Esse aqui é o todo, 60. E esse aqui também é o todo, 60. Então, você vai dividir 60 por 5. Você faz da seguinte maneira, divide o todo pelo todo, 60 dividido por 5, quanto é 60 dividido por 5? 12. Pode fazer o cálculo aí que vai dar 12. E esse 12 aqui, você vai fazer o que com ele? Multiplicar por 3, que sobrou. 2 vezes 3, que vai ser igual a 36. Portanto, 3/5 de 60 é igual a 36. Dividi 60 partes pelo todo da fração e depois multipliquei o resultado por 3. Tem outra maneira de fazer? Tem. Você pode fazer assim, dividir o todo e o resultado multiplicar pelo numerador, ou você pode fazer uma multiplicação direta. 3 sobre 5 vezes 60. O que é esse 3 sobre 5 vezes 60? 3 vezes 60 é 180. Esse 5 que sobrou aqui, passa para cá. 180 sobre 5. E você vai dividir. 180 dividido por 5 é igual a 36. O livro de vocês gosta de adotar a seguinte maneira. Essa aqui.
Vocês podem fazer qualquer uma das duas, mas pelo livro de vocês, vocês vão encontrar esse exemplo aqui. O todo pelo todo e o resultado multiplica pelo numerador, tá certo? Então, em alguns livros, você vai usar mais comumente esse aqui. A partir do 7º ano, você começa a achar essa explicação aqui, tá bom? Mas pode ser usada as duas. Isso aqui eu posso fazer uma aplicação direta. 3/5 de 60, 1/4 de 100. Posso fazer assim. Se fosse 1/4 de 100, 1/4 de 100. Pela explicação do livro, seria o quê? Primeiro, 100 dividido por 4. Quanto é 100 dividido por 4? 25. E o resultado eu multiplicaria pelo denominador, que é 1. Portanto, 1/4 de 100 é igual a 25, tá certo? Agora, se eu colocar isso no meio de um problema para você interpretar, então seria assim: em uma sala, 2/3 são mulheres dos 24 estudantes. Quantas são as alunas da classe? Então tem que prestar atenção o quê? Aqui eu coloquei sem o problema e aqui eu coloquei com o problema. Eu só estou dizendo o quê? Que 2/3 de 24 são mulheres. Quantas são? Então você vai fazer a mesma coisa que fez aqui, só que agora você tem que escrever essa parte. 2/3 de 24. O problema só disse isso. Lê de novo, ó. Em uma sala, 2/3 são mulheres dos 24 estudantes. Então eu tenho um total de 24 e daqui eu quero saber quanto representa 2/3. Então, se eu tenho a mesma situação que aqui, o que é que vai acontecer? Vou usar o mesmo raciocínio para resolver. Se eu vou usar o mesmo raciocínio, eu vou dividir o todo pelo todo da fração. 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 vai ser quanto? 8. O que sobrou da divisão, o resultado da divisão, eu multiplico pelo numerador, que é 2. 8 vezes 2, 16. Então, o total de mulheres nessa sala era 24 alunos no total e 2/3 mulheres. Quantos são as meninas da sala? 16. E se eu perguntasse assim, e quantos são os meninos ou alunos da sala? Se o total é 24 e 16 são meninas, 8 seriam os meninos, porque na hora que eu somo, eu tenho um total de 24. Então eu posso pedir de forma direta, posso pedir para uma situação problema, mas sabendo que vai ser o mesmo raciocínio, tá certo? Agora vamos ver um exemplo de número misto para você transformar, para a gente encerrar a aula. Transformando o número misto em fração. Primeiro eu multiplico, depois eu somo e repito o denominador. Então fica 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. 17 sobre 3. Se fosse para classificar essa fração, que tipo de fração seria? Numerador maior que o denominador, então seria uma fração imprópria. Sempre que isso acontece, nós temos uma fração imprópria. 3 vezes 10, 30. 30 mais 3, 33. 33 sobre 10. Leitura dessa fração, 33 décimos. Ela também é uma fração imprópria. 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23 sobre 5. Outra fração imprópria. Numerador maior que o denominador. E aqui, 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. 15 sobre 2. De novo, uma fração imprópria. Então, observa um detalhe que aconteceu. Sempre que eu tenho um número misto, quando eu transformo ele em fração, ele obrigatoriamente vai ser uma fração do tipo imprópria. Se a sua fração, o resultado não der uma fração imprópria, o numerador maior que o denominador, então o cálculo vai estar errado. Porque como resposta, ele tem que dar uma fração imprópria. Então, o que foi que a gente viu hoje? A gente viu hoje que os números racionais podem ser representados por fração.
A fração, ela tem o quê? Um numerador que fica acima do traço e um denominador que fica abaixo desse traço. O que é que representa esse numerador e denominador? O denominador representa uma parte total ou um todo e o numerador somente uma parte selecionada dele. Por exemplo, se eu tenho aqui em minha mão e eu coloco esse pincel para medir aqui a distância, aqui eu tenho 5 pontos. Esse pincel, ele pega 4 pontos. Então, se eu fosse representar em fração, seria 4 sobre 5. Isso é que a gente está falando sobre fração. Aí, os tipos de fração que a gente viu: própria, imprópria e aparente. A imprópria, quando o numerador maior que o denominador. A imprópria, quando é que ela vai ser própria? Quando o numerador for menor que o denominador. E quando é que ela é aparente? Quando eu tenho uma divisão, quando é possível dividir, e aí é um número inteiro, tipo 100 dividido por 10. 100 dividido por 10 vai ser igual a 10. Me dá um número inteiro o resultado dessa fração. Portanto, eu tenho uma fração aparente. Sem esquecer da leitura. De 2 a 9 eu leio meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando passa para o 10 eu leio décimos, centésimos, milésimos, sempre que tiver o zero acompanhando o número 1. E se for do 11, eu leio sempre avos. 2 e 11 avos. 5 e 12 avos. 1007 avos, não, 1000 sétimos. Agora, se for 1000 sobre 17, 1017 avos, tá? Então, a gente viu leitura, viu como é que se escreve, viu fração e viu um tipo especial, que é o número misto, e que ela pode aparecer em forma de problema ou de forma direta, tá? Vamos se divertir fazendo a atividade agora.